A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os meus amados e queridos irmãos. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, feliz mesmo, irmãos, e de certa forma lisonjeado pelo privilégio que foi me dado pelo nosso querido pastor Alessandro e também pelo privilégio de vocês poderem me ouvir. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, é uma honra para mim, uma honra muito grande mesmo, de verdade, poder participar com os irmãos desse estudo, porque eu também estou aprendendo, né? E, e aí é assim que funciona, irmãos. Aprendemos uns com os outros, né? Mesmo sendo pastor, mas eu não deixo de aprender, como o pastor Alessandro falou, né? Nós estamos aqui para aprendermos. Amém, amados? Bom, hoje, conforme falado, né, vai ser o nosso último encontro nesse estudo, né, e cumprimos aí uma mini jornada, porque é um estudo que muito denso, né? Ele é muito profundo também, e ele apresenta, tem um leque, né, de ensinamentos tremendos nesse estudo. Mas o que nós fizemos, irmãos? Nos preocupamos mais com o dorso dele, né? A linha, aquela coluna que segura todas os outros itens, e nos focamos um pouco mais nisso, condensamos mais o estudo para que nesses 3 momentos, né, que nós tivemos, hoje é o último, pudéssemos ter uma noção da preciosidade desse ensinamento e também, irmãos, da urgência de nós conhecermos isso. Amém? Sendo assim, queridos, vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as consequências da obediência e também as consequências da desobediência, né, em relação a este princípio que está sendo ensinado, que é qual o princípio? O princípio da autoridade e da submissão. Amém? Na aula passada, o que foi que nós vimos? Nós vimos que a autoridade e a submissão, ela possui 2 aspectos. 2, não possui 3, não possui 1, possui 2 aspectos. E somente esses 2. E quais são esses aspectos? A obediência e a desobediência. E aprendemos também, meus irmãos, que para cada um desses aspectos existem 2 faces, né? Por isso comparamos até uma moeda. É uma moeda com 2 faces. No caso da obediência, nós temos a primeira face, que é o deleite de Deus nesta obediência. Quando nós obedecemos, irmãos, Deus se deleita nisso, tá? Ele tem prazer nisso. Isso agrada a ele sobremaneira. Então, precisamos entender que a obediência é algo para Deus extremamente precioso e chama a atenção dele quando obedecemos. E onde está isso, meus irmãos? Qual o amparo bíblico que nós temos aí? Foi o texto que nós lemos na semana passada, na terça passada, que foi de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. A outra face dessa moeda, da obediência, é a nobreza do ato de obedecer. Obedecer é um ato nobre, é algo que, além de fazer com que Deus se deleite nele, né, se deleite nesse ato, também tem um lado que ele é extremamente nobre, ou seja, algo que foge o padrão, que está fora da curva. A obediência, ela tem uma característica de preciosidade, irmãos. É algo precioso e sublime demais. Ah, Cleito, mas eu não entendo muito bem isso. Você pode explicar melhor? Posso. Tá? A Bíblia diz que Jesus cumpriu o que ele cumpriu nesta terra pela alegria que lhe estava proposta. Se os irmãos olharem todo o texto da palavra, os irmãos vão entender e vão ver claramente ali que o que estava proposto para Jesus era a oportunidade dele obedecer Deus na proposta que Deus tinha no seu coração. Olha que coisa interessante. Jesus, quando ele enxergou a oportunidade de obedecer Deus naquilo que ele mais desejava, que era a nossa salvação, tá? Ele se alegrou naquilo
e aquilo passou a ser o top para ele, né? A parte, digamos assim, a parte nobre, né, da carne, né, aquelas carnes nobres. Então, passou a ser ter um it de beleza e de significação, né? Foi algo significativo para Jesus. Transcendeu o comum. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, obedecer, meus irmãos, também tem a característica de nobreza. E onde que está isso? 1 Samuel 15, 22, quando ele manda separar a gordura, né? No sacrifício, você tem o sacrifício, mas a gordura era a parte nobre desse sacrifício, e era colocada à parte, né? Então, o que acontece aqui? Nós entendemos ali naquele texto, porque o próprio Samuel disse, que Deus se agrada muito mais, tá, no obedecer do que sacrificar. E essa parte nobre desse sacrifício é comparado ao ato de obediência. Então, esta moeda ela tem duas faces. Ela tem a face que provoca o deleite de Deus, o prazer dele em nós, e, por outro lado, transforma essa atitude, esse ato, em algo muito nobre, que foge a qualquer parâmetro. Por outro lado, temos a outra moeda, né? Que é a moeda da desobediência. Eu comparei com a moeda porque fica mais fácil para nós termos entendimento. E, da mesma maneira, a desobediência também possui duas faces. A primeira face da rebelião. E a rebelião é uma oposição à autoridade. Qualquer ato de oposição à autoridade torna-se uma insubmissão e, portanto, uma rebelião. Só que a palavra de Deus, lá em 1 Samuel 15, 23, compara o ato da rebelião ao pecado da feitiçaria. Ou seja, o mesmo princípio ativo que age ali na feitiçaria, também age, tá, na rebelião. Meus irmãos, vocês me perdoem, hoje está tendo o jogo do Flamengo aqui, e está sendo um horror, está um campo de batalha aqui fora, vocês podem até ouvir um barulho ou outro aí, não se preocupem, tá? É uma guerra campal aqui entre os torcedores. Mas vamos lá. A segunda face dessa moeda é a teimosia ou obstinação. Em algumas traduções, traz como obstinação. Na minha tradução, que é King James, que eu gostei mais, fala de teimosia. E nós somos teimosos, e quando somos teimosos, tá? Isso caracteriza o apego obstinado aos nossos próprios interesses, às nossas próprias ideias. Ou seja, mesmo que aquela autoridade que Deus delegou sobre nós, né, aquela autoridade que está sobre nós para nos orientar, mesmo que ela apresente algo, digamos assim, sensato, lógico, né, algo extremamente coerente, se não é compatível com aquilo que eu penso, não é compatível com aquilo que eu acho que é o certo, que eu julgo ser o certo, então eu estou sendo teimoso, obstinado em relação ao que é verdadeiramente certo. E a Bíblia condena essa atitude também, a da teimosia, tá? E compara isso ao pecado da idolatria, porque desde o momento que as minhas ideias são mais importantes, e as minhas posições dentro do meu escopo de conhecimento, eu acho que são as corretas, é aquele negócio, né? No batalhão, todos os soldados marchando com a mão espalmada, mas tem um elemento lá que está com a mão levantada, e a mãe está assistindo o desfile e diz assim, está todo mundo errado, só o meu filho que está certo. Entende? Então, parem para pensar nisso. Quando eu levo, tá, a minha teimosia nesse sentido, eu estou cometendo o pecado da idolatria, porque, afinal de contas, quem é que está no trono? Sou eu. Entende? Então, esses são dois pontos importantes que nós precisamos entender. E deixamos uma pergunta, baseado nesses fatos, né, para que todos pudessem meditar nela. Já que nós comparamos tanto a obediência como a desobediência, cada uma com as suas duas faces, né, e comparamos esses dois aspectos a duas moedas, qual é a moeda que nós estamos carregando no nosso bolso? É uma pergunta que eu faço todos os dias para mim. Qual é a moeda que eu estou levando dentro do meu bolso? A moeda da obediência ou a moeda da desobediência?
E hoje nós vamos falar sobre as consequências disso, né? Temos poucos minutos, mas acredito eu que vai dar para colocar. Muito bem, vamos falar sobre as consequências advindas da obediência. Nós temos um texto clássico, irmãos, que quem quiser ir lá, por favor, Deuteronômio, capítulo 28. Existem outros textos na Bíblia, mas eu acho que esse texto, ele vai bem direto ao assunto, né? Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Eu vou ler aqui para os irmãos, e os irmãos me acompanhem. Diz assim o texto sagrado: e acontecerá que, se ouvires, preste atenção no que o texto diz, e acontecerá que, se ouvires diligentemente, olha como é, não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir prestando atenção, é ouvir observando o sentido do que está sendo falado, né? Então, e acontecerá que, se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor, não é qualquer voz, é a voz do Senhor, tá? Do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os teus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Preste atenção. Olha só o caminho que você tem que seguir. Primeiro, você tem que ouvir de uma forma diligente, ou seja, prestando atenção e levando em consideração aquilo que está sendo falado. Mas ele diz mais também, para guardar. O que Davi falava? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde, não deixe as aves roubarem as sementes que são plantadas dentro de você. Ok? Então, guarde essa palavra. E depois de guardá-la, você cumpra, como a irmã acabou de orar aqui agora. Precisamos ser não ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. É o que a Bíblia nos manda fazer. Então, queridos, o texto de Deuteronômio 28 nos manda fazer isso. E lá no verso 2, ele diz assim: e todas estas bênçãos virão a ti. Virão a quem? Virão a nós, aqueles que cumprirem o que está escrito aqui. Ouvir diligentemente o que Deus está falando, ok? Guardando esses princípios no coração e os cumprindo. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante do ensino que é dado. É isso que o texto sagrado está dizendo. Então, o próprio Deus diz aqui no versículo 2, e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão. E olha só que coisa interessante. As bênçãos é que vão nos alcançar, irmãos. Vocês já pararam para... Quando você começa a andar nessa linha, você se transforma num imenso imã. Você começa a atrair tudo em cima de você. Tudo aquilo que Deus tem para você, preparado para você, você começa a atrair isso para você, irmãos. Porque você está obedecendo. Porque você está cumprindo o texto sagrado, está dizendo que você não precisa correr atrás disso. Essas coisas é que vão correr atrás de você. Estas bênçãos é que vão te acompanhar. Estas bênçãos é que vão te alcançar. É a promessa de Deus, irmãos. Deus não mente. Desde que nós cumpramos o que está escrito aqui, as bênçãos nos alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então, queridos, vamos ser diligentes ao ouvir a voz e o ensino de Deus. Vamos guardar esta palavra no nosso coração e vamos praticá-la. São 3 atitudes que precisamos ter, irmãos, para que nos transformemos nesse imenso imã que venha a atrair as bênçãos de Deus sobre nós. Deus não abençoa desobediente, queridos, porque está muito claro no texto que nós lemos de 1 Samuel, tá? O quê? Que Deus abomina essas coisas. Desobediente é feiticeiro. Desobediente é idólatra, porque não cumpre a palavra de Deus. Irmãos, é a Bíblia que diz, não sou eu. Eu tenho que repetir o que está na palavra. Eu não estou dando interpretação. Isso é literal, está escancarado lá. Né? Não precisa de fazer nenhuma exegese do texto para saber, poxa, mas essa interpretação não cabe aqui. Não, irmãos, está lá escancarado. Tá? Então é isso. Obedeça os princípios que Deus estabeleceu e as bênçãos te alcançarão.
É simples assim. Não é complicado, meus amados. Deus não faz coisas complicadas. Quem complica somos nós. Se você obedece, você atrai a bênção sobre você. Só isso. Cumpra a sua parte. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. E aí o que vai acontecer? As bênçãos de Deus vão te alcançar. Toda e qualquer autoridade procede de Deus, da palavra dele. Veja bem, não existe autoridade acima da palavra. Toda autoridade, seja ela de que nível for, que traga o escopo que trouxer, ela está abaixo da autoridade da palavra de Deus, irmãos. Então, nenhuma da autoridade pode contrapor a palavra de Deus. Nenhuma autoridade pode se sobrepor à palavra de Deus, porque ela está subordinada à palavra de Deus. Vamos entender aquele exemplo que eu coloquei para vocês logo no início, quando nós começamos a estudar juntos isso, tá? Que a Constituição, ela é soberana. Ela é soberana. E todos os brasileiros, e não importa se é o presidente da República, se é o ministro, se é o parlamento, todos estão subordinados à Constituição. Ninguém pode se sobrepor à Constituição, infelizmente, né? Estamos vendo aí coisas meio estranhas, mas o fato é que a Constituição é soberana. E, da mesma forma, a Bíblia é soberana. A palavra de Deus é soberana. Então, nenhuma autoridade pode se superar a ela. Então, se nós formos para Gênesis 22, lá no verso 1, verso 1, 2 e 3, depois 10, 11 e 12, eu vou ler rapidinho, diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Olha a atitude do camarada. Estou pronto, Senhor. Estou aqui, estou às suas ordens. O que é que o Senhor manda? Aí Deus fala para ele assim, lá no 2, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Olha só o que Deus vai falar para ele. Você ama esse menino demais da conta. Mas é isso mesmo. Vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Então, olha que coisa terrível, irmãos. Deus ainda faz essa inferência para Abraão, parece que ele está brincando com Abraão. Esse menino que você ama demais, Abraão. Esse menino que você brinca com ele, esse menino que você está com ele todos os momentos, que é o sentido da sua vida, Abraão. Eu quero ele para mim. Então você vai lá para o lugar que eu vou te mostrar e você vai sacrificá-lo a mim. Agora, olha o versículo 3, amados. Esse versículo 3 é um tapa na gente. Abraão levantou-se cedo de manhã, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, cortou a lenha queimada e se levantou para o lugar que Deus lhe dissera. O versículo 3 diz assim: Abraão se levantou cedo de manhã. Obediência demorada é desobediência, queridos. Obediência demorada é desobediência. Se o pastor Sandro te pede alguma coisa, se ele coloca alguma situação para você, e você diz, eu vou fazer, mas demora 3, 4 dias para responder a ele, tá? Perdoe-me, mas você está em desobediência. Você não obedeceu, você desobedeceu. Obediência, ela pressupõe rapidez. A obediência, ela pressupõe um sentimento de que você está pronto naquele momento para executar aquilo que lhe foi pedido ou a ordem recebida. Então, Abraão se levantou cedo de manhã, ele madrugou, ele não postergou, ele não botou o relógio dele para despertar meio-dia, ele botou o relógio dele para despertar de madrugada, preparou tudo aquilo que era necessário para o sacrifício e seguiu para o local. No versículo 10 diz, e Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor, verso 11, está no capítulo de Gênesis, capítulo 22. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, aqui estou, novamente, pronto, estou aqui. E lá no 12 ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino,
e nem faças alguma coisa com ele. Porque, olha o que Deus diz para ele. Eu sei que temos a Deus. Deus pediu para ele uma coisa impossível, irmãos, que eu nem sei se eu faria. Mas Abraão fez. E vendo que não negaste a mim, teu filho, teu único filho. Abraão obedeceu, irmãos. E Deus, na mesma hora, reconheceu isso. Que Deus possa reconhecer em nós a obediência, queridos. Que nós possamos ser obedientes, não somente à voz de Deus, mas à voz de Deus naqueles que estão sobre nós. Na voz de Deus daqueles que velam e cuidam de nós. Precisamos entender isso, amados. Precisamos entender que obediência demorada é desobediência. É desobediência. Abraão se levantou horas depois da ordem que ele recebeu de Deus. Para finalizar, meus irmãos, que meu tempo já foi embora, quais são as consequências advindas da desobediência? Tem consequência? Da mesma forma que a obediência gera consequências boas, a desobediência gera para nós consequências funestas, mortais. Preste atenção no que o texto diz de Deuteronômio, capítulo 28, mas só que agora lá no verso 15. Olha o que diz ali. Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia. Olha só o que o texto diz. Sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Eita! As bênçãos é que vão correr atrás de nós. Mas se eu desobedecer, todas as maldições também nos alcançarão. Elas vão correr atrás de nós. Na desobediência, também nos transformamos naquele imenso imã que vai atrair tudo de ruim sobre nós. Gente, é a Bíblia que está falando isso. Não sou eu, está escrito aqui. Tá? Lá no verso 47 do mesmo texto, Deuteronômio 28, diz assim: porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com gozo de coração, pela abundância de todas as coisas. Veja bem como é que o Senhor está colocando aqui. Se você obedece, se pressupõe que você está fazendo aquilo com alegria. Oh, meu Deus, o Senhor está me pedindo alguma coisa. Que privilégio, que honra tremenda. Eu posso obedecer a Deus, a mesma alegria, porque a Bíblia diz que Jesus, pela alegria que ele estava proposta, suportou tudo, até a morte e morte de cruz. Como é que alguém pode suportar a morte de cruz, irmãos? Sabendo que está indo para lá. E com alegria. Porque ele teve a oportunidade de obedecer a Deus naquilo que Deus mais queria, a salvação de toda a humanidade. Queridos, é um privilégio obedecer. E esse privilégio nos provoca alegria. Nós ficamos felizes com isso. Mas quando desobedecemos, não há alegria em nós. E porque nós resistimos isso, a palavra de Deus diz que as maldições nos alcançarão. No 48 fala mais. Portanto, servirás a teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, com nudez, com escassez de todas as coisas. Preste atenção nisso, gente. É a Bíblia que está falando. Está no Antigo Testamento. Não, está na Bíblia. Isso está na palavra de Deus e é Deus falando. Valeu lá e vale cá também, irmãos. Por favor, não dividam a Bíblia dessa forma. É Bíblia. E a palavra de Deus diz que essas maldições nos vão alcançar. Nós vamos ficar sem roupa, nós vamos ficar com escassez de comida, com escassez de todas as coisas, nós vamos sentir fome, nós vamos sentir sede. E ele porá um jugo de ferro no teu pescoço, até que te tenha destruído. Aí você vai falar assim, Cleiton, ainda assim não aceito o que você está dizendo, porque isso está no Antigo Testamento, isso teve foi algo específico para a nação de Israel. Então tá, amém, amém. Novo Testamento, Romanos capítulo 1. Olha o que diz Romanos capítulo 1, gente. E vê se não é a mesma coisa.
Romanos capítulo 1, verso 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Pastor Santos, já estou terminando. Porque a ira de Deus, presta atenção, já começa o texto dizendo assim, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, agindo de forma desobediente, eu estou detendo a verdade. Qual é a verdade? É que eu devo ser obediente, que eu devo ser submisso, que eu devo aceitar a autoridade. Ok, verso 28 diz assim, e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convém. O quê? Desobedecer, fazendo tudo aquilo contrário que a palavra de Deus diz. E no 32 diz assim, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os cometem tais coisas, são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. A palavra de Deus diz que Deus entrega estas pessoas às suas próprias paixões, os entrega aos seus desvaneios. Então, ou seja, é o que Deus está fazendo. Tá? Se nós permanecemos na desobediência, Deus entrega-nos às nossas próprias consequências. Não é Ele que vai fazer o mal, nós é que estamos cavando o mal para nós. Saímos debaixo da mão de Deus e fomos para o outro lado. E vamos gerar todas aquelas consequências, só que a mão de Deus não está mais aqui sobre nós para nos guardar. E aí, só lembrando o que lemos em Apocalipse, capítulo 22, verso 8, na aula passada. Mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Enquanto debaixo da mão de Deus, meus irmãos, nós estivermos, estaremos guardados por Ele. Se nós sairmos de debaixo dessa mão, perdemos a proteção total sobre nós. Ficamos à mercê da nossa própria sorte, do nosso próprio juízo. E não existe consequência pior do que essa. Nós sermos entregues à nossa própria sorte. Ou seja, como Jeremias diz, né? Não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem o conduzir os seus próprios passos. Não cabe a nós, irmãos. Não cabe a nós, porque nós não temos essa condição. Então, encerra aqui esse texto, encerra aqui esse estudo, mostrando para os irmãos que, da mesma maneira que podemos atrair coisas boas, obedecendo, podemos atrair coisas muito, muito ruins, desobedecendo. Podemos nos afastar de Deus de uma forma definitiva e irmos para o inferno, como eu acabei de ler aqui, em Apocalipse, capítulo 22, verso 8. Queridos, vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz, vamos obedecer, vamos entender que esse assunto é muito sério, mas muito sério mesmo. E vamos procurar pedir a Deus a sensibilidade do céu para que a gente possa andar de forma que nós venhamos a obedecer a Deus sobre todas as coisas. Tudo que Deus nos mandar, vamos obedecer a sua palavra. E, amados, eu volto aqui, encerro com essa palavra, algo que o pastor Sandro, com toda certeza, deve estar perturbando a ideia de vocês. Não deixem de ler as suas Bíblias. Leiam as suas Bíblias, porque como é que vocês vão saber o que devem fazer se vocês não leem o que está escrito lá? Eu, você, qualquer um tem que ler a Bíblia, isso tem que ser diário, não é semanal, não é uma vez por mês, né? Não é abrir no Salmo 91 e deixar lá na porta da casa, tá? Isso não adianta nada. Por favor, temos que ler a Bíblia para nós entendermos o que Deus quer para nós, para que a gente possa entender o que o pastor Sandro fala para nós. Precisamos entender isso, irmãos. É vital para que não aconteça o pior conosco. Amém? Que Jesus abençoe vocês e dê toda a sua graça sobre a vida de cada um dos irmãos. E, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio e pela honra que vocês me deram.
Amém, queridos, amém. Muito obrigado, pastor Cleiton, muito obrigado mesmo. Glória a Deus que todas essas aulas têm sido gravadas, né? Podemos aí ouvir de novo, depois ouvir de novo e sempre estar aprendendo. O bom de gravar isso, queridos, que fica aí arquivado, tá? Na semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos voltando, né, a nossa série de seitas e heresias. E eu vou falar sobre uma seita bem, por demais interessante. A Igreja Reino dos Céus. Eu não sei se você já viu falar da Igreja Reino dos Céus, mas a figura mais proeminente dessa igreja é a famosa Apóstola Sol, né? Ela é uma cantora evangélica, né? Se intitula como evangélica, Daniele de Carvalho, e tem milhares e milhares de seguidores no Facebook, Instagram, YouTube bomba. E, queridos, ela supera em heresias. Ela, filha, né, do pastor Adelino de Carvalho, esse sujeito, o pai dela, então a heresia já vem de berço. Ele diz ter a chave dos céus. Ela, por outro lado, vai além. Diz que é a mulher que amaldiçoou o diabo. E diz que o arcanjo Miguel é o seu anjo da guarda. Então, as heresias, elas rodam à solta nessa igreja, ela bomba nas redes sociais e, pasmem vocês, milhares e milhares de pessoas seguem esses falsos profetas da Ibope. Da Ibope. O culto é um show. A roupa dela é a roupa brilha como o sol, por isso que é Apóstola Sol. Então nós vamos estar tratando disso semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém, queridos? Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de assentar e ouvir. Ouvir, aprender, atentar, colocar no coração, Senhor, as mensagens e, com a ajuda do Teu Espírito Santo, praticar. Precisamos de Ti, Senhor. Sem a Tua ajuda, sem a Tua graça, sem o Teu poder, nada podemos, nada somos e para lugar nenhum iremos. Fica conosco, renova nossas forças nessa noite. Pai, aqueles que ainda vão jantar, que o Senhor venha abençoar cada alimento em nome de Jesus, e aqueles que já vão se deitar, que ainda vão trabalhar, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que com tanta boa vontade parou para ouvir, para tentar, para aprender. Que, na bem da verdade, quem não para aprender não tem condições algumas de ensinar. Então, Senhor, se estamos aprendendo com o coração quebrantado, com certeza é com um propósito. Um dia, e o dia pode ser hoje, vamos estar ensinando. Pode não ser num púlpito, meu Deus, mas pode ser a um colega de trabalho, a um vizinho, a um parente, a um amigo. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Deus abençoe.